Deus abençoe a todos. Bom dia, bom dia, bom dia, bom dia. Tudo bem com você? Desde já um feliz dia dos pais a todos os pais. Depois a gente vai ter uma comemoração especial. Cada pai vai receber uma gravata. E essa gravata é depois para você pagar a conta no almoço. E eu quero dizer que o presente que você recebeu foi você que pagou também. Então tá tudo dominado, tá na bênção. Ah? E a gravata que está aí é sua também. Então é uma maravilha. O que está acontecendo aqui hoje é sobrenatural. Amém? E aproveitando essa temática desse dia, no ano de 1910, uma filha resolveu, aqui nos Estados Unidos, comemorar, homenagear o seu pai, né? Que ele foi um combatente de guerra, e ela decidiu comemorar e honrar o pai dela. Então, em 1910, foi feita a primeira celebração do Dia dos Pais aqui nos Estados Unidos. E a partir daí se começou a comemorar o Dia dos Pais, né? Se pode dizer, é uma data secular? Sim, é uma data secular. Mas eu creio que tem coisas aí que a gente pode entender e aprender muito com essa data, não é não? E eu gostaria de conversar com vocês nessa manhã sobre a bênção de ser pai. Gênesis 17, capítulo 17, verso 5, fala assim: o seu nome não será mais Abrão, com um A só, e sim Abraão, com dois, porque eu o constituí pai de muitas nações. Nós sabemos que desde o Éden, Deus ele tem um propósito eterno. E esse propósito eterno, ele começou sendo desenhado no Éden e foi desenvolvido durante os séculos. E Deus tinha e tem o desejo de Deus. Nós temos um Deus que é pai. E uma característica do pai, ele é genitor, ele produz vida, né? Então, Deus queria, através da primeira família, Adão e Eva, a partir daquela família, que acontecesse uma multiplicação, né? E tanto é que Deus forma Adão, e depois muitas pessoas perguntaram assim: rapaz, por que Deus deu Eva para Adão, né? Adão estava tão feliz, tem pessoas até que brincam, que Adão estava tão feliz que Deus deu Eva para ele, para quebrar um pouco a alegria dele. Isso não é verdade. Isso não é bíblico, isso é uma heresia. Não é verdade isso daí. Adão era tão feliz que Deus falou assim: eu vou fazer você mais feliz ainda, vou te dar uma pessoa que vai te auxiliar a você cumprir esse propósito. Porque Adão não conseguiria cumprir o propósito eterno de Deus sozinho. Ele precisava de alguém que pudesse ser essa pessoa que fosse, através do relacionamento, acontecesse a multiplicação, né? Porque o propósito eterno de Deus não é salvar o homem. O propósito eterno de Deus é ter uma grande família. Sempre foi, sempre será, e isso nunca mudou. A salvação foi o propósito intermediário que Deus usou para dar continuidade ao propósito eterno de Deus. Então, a salvação, ela não tem um fim em si próprio. A pessoa foi salva e agora não tem mais nada para fazer, não. Quando a pessoa ela é salva, ela volta a cumprir o propósito eterno de Deus, que é fazer parte de uma grande família. Esse sempre foi o propósito eterno de Deus. Isso nunca mudou. Só que lá no Éden, a primeira família, representada pelo pai Adão, ele decidiu a não seguir nesse propósito, né? E consequentemente, Deus levanta um outro pai para fazer uma aliança, para que através desse pai, ele pudesse, através desse pai e dessa família, todas as famílias da terra pudessem ser abençoadas. E eu estou falando aqui de Abraão. Deus escolhe Abraão, que não tinha filhos, para poder ser pai de gerações, pai de multidões. Tá certo? Então, aonde é que nasce essa figura do pai?
A figura do pai nasce justamente nesse lugar que eu acabei de falar para vocês, lá no Éden. Quando Deus dá uma esposa para Adão, aí se forma a primeira família, a primeira instituição chamada família. E nessa família existem papéis. O papel do pai, do macho, e o papel da mãe, que é a fêmea, que é a mulher. E na fusão desses dois seres, nasceriam os filhos, e onde aconteceria a multiplicação. Por isso que Deus fala para Adão, encha a terra, multiplique a terra. Por quê? Através da multiplicação, isso iria acontecer. Mas esse propósito de multiplicação, Adão interrompeu ele. E Deus chama um outro homem, para poder fazer essa mesma aliança, para que através de... Você vê que a promessa é a mesma. Através de Abraão, Deus iria multiplicar, Deus iria encher a terra, e Abraão seria o pai de multidões. Tá certo? Gênesis 28, 14 fala assim, a sua descendência será como o pó da terra. Você se estenderá para o oeste, para o leste, para o norte e para o sul. Olha só o final desse verso. Em você e na sua descendência serão benditas todas as famílias da terra. Isso caminha, a Bíblia ela é interligada. Às vezes a gente acha que o Velho Testamento não deu certo, e Jesus teve que vir no Novo Testamento para consertar o que não deu certo no Velho Testamento. A Bíblia de Gênesis, Apocalipse, ela é uma coisa só. Toda a Escritura, ela é inspirada por Deus. O que aconteceu é que em Jesus se cumpriu todas as coisas. Porque lá no Éden, quando o homem caiu, Deus já provisionou em Jesus a solução daquela situação. Tá certo? Então a história caminha, a história avança, e no primeiro livro de Mateus, capítulo 1, verso 2, fala assim, Abraão, agora acontece a multiplicação. A promessa que estava sobre Abraão, agora a gente vê o cumprimento da promessa. Abraão gerou Isaque. E o que aconteceu mais? Isaque gerou Jacó. Jacó gerou Judá. E quem mais? E os seus irmãos. Por que Judá está aqui nessa genealogia? Porque da tribo de Judá viria o descendente de Abraão. Então se cumpriria essa promessa em Cristo Jesus. Tudo aquilo que Adão deixou de fazer. Em Cristo, o segundo Adão veio cumprir tudo aquilo que está no coração do Pai. De gerar uma família. Ele é o primogênito dessa família. Ele é o irmão mais velho, onde nós temos um pai que nos adotou para que nós pudéssemos fazer parte dessa grande família. Tá certo? Então, para poder entender paternidade, eu preciso entender que nosso Deus é um Deus, Ele é um pai. Nós temos um pai. E temos um pai biológico, tá certo? Que Deus usou para ser esse genitor, essa pessoa que gerasse a nossa vida. E é um pouco disso que eu quero falar nessa manhã. Sobre a bênção passada do pai para o filho. Porque a gente acabou de ver na introdução que Deus chama a Abraão e fala assim, você é bendito e a tua descendência também será bendita por todas as gerações. E quando a gente vai para o Velho Testamento, a palavra fala que Deus abençoa até quantas gerações? Até 1000 gerações. Imagina você com 1000 gerações. Então a bênção de Deus está sobre as nossas vidas. A bênção de Deus está sobre a nossa família. A bênção de Deus está sobre esse projeto que Deus tem conosco. Porém, eu preciso entender que eu tenho que entrar debaixo desse projeto, para que a bênção de Deus me acompanhe como a palavra do Senhor nos ensina. Então eu quero falar sobre a bênção passada do pai para o filho. Você vê Deus abençoando Abraão, Abraão abençoando Isaque, e agora Jacó, ele faz isso também com seu filho. Gênesis 28, 1 fala assim, Isaque chamou Jacó, e dando-lhe a sua bênção, lhe ordenou dizendo, não escolha uma esposa dentre as filhas de Canaã. Levante-se e vá para Padã Arã, a casa de Betuel, pai de sua mãe, e tome lá por sua esposa uma das filhas de Labão, irmão de sua mãe. Olha agora, que o Deus Todo-Poderoso o abençoe. Faça com que você seja fecundo e multiplique para o quê? Para que você venha a ser uma multidão
de povos. A bênção de Abraão está se estendendo para a próxima geração. Que ele lhe dê a bênção de Abraão, a você e a sua descendência, para que você possua a terra de suas peregrinações, concedida por Deus a Abraão. Assim Isaque despediu Jacó, que se foi para Padã Arã, a casa de Labão, filho de Betuel, o arameu, irmão de Rebeca, mãe de Jacó e de Esaú. Então o que a gente entende? Eu estou querendo fazer um desenho com vocês, para que vocês possam entender que essa bênção ela vem sendo passada de geração em geração. Deus, ele é um Deus geracional. Ele é um Deus que ele está de olho nessa geração, mas ele também está querendo preparar sempre a próxima geração. E é assim que Deus trabalha. Então nós precisamos cuidar da nossa geração, que são aqueles que já estão com um pouquinho mais de idade, as características da idade já estão aí e tudo mais, mas nós não podemos deixar de atentar para a próxima geração, porque a bênção que está sobre nós precisa alcançar a próxima geração. Tá certo? E a primeira coisa, nessa caminhada, a gente vai ver que a vida ela é dividida em estações. E nessas estações é onde nós podemos viver cada estação que a vida nos oferece. Um filho, ele passa por estações. Você foi filho? Você é filho? Sim. Você passou pelas estações da vida? Hoje você está numa estação. Tá certo? E a primeira estação que acontece na vida de um filho é a estação da influência, onde o pai é o super-herói. É aquele cara que, quando o filho olha para o pai, ele admira o pai. Porque o pai, ele é o supridor. O pai é aquele que sustenta ele. O pai é aquele que brinca. O pai é aquele que carrega ele no colo. O pai é aquele que protege a vida dele. Entende-se que, querendo ou não, sempre os pais irão ter influência na vida dos filhos. Isso ocorre nos primeiros anos de vida. Nós precisamos entender que uma criança, nos primeiros anos de vida, é onde a formação dela, é onde ela está formando a imagem do pai, a imagem da mãe, a imagem de Deus, a imagem da sociedade, e inclusive a imagem que a televisão passa para ele. Então, nesses primeiros anos, é importante nós entendermos isso daí, equilibrar. Eu não creio que nós iremos tirar a tecnologia dessa geração. Se você quiser fazer isso, você vai dar um tiro no pé. Porque isso veio para ficar. Mas eu entendo que nós podemos equilibrar, trazer isso a um ambiente saudável, onde o filho consiga lidar com essas coisas, mas seja uma criança saudável. E não alguém que vive em função, onde o relacionamento dele se chama um aparelho. Porque a tendência dessa geração é relacionar menos com pessoas e relacionar mais com um aparelho, com algo que supre o que eu preciso. Né? Porque ali você escolhe o que você quer ver, ali você escolhe o que você quer escutar e ali você escolhe o que você deseja. Né? Então, por isso que nós vivemos um momento complicado, onde as pessoas vão se esfriando. Por que as pessoas vão se esfriando? Porque, sendo bem sincero, se você pensar, as pessoas não precisam mais de pessoas. Pensa nisso. Eu com o meu telefone ou com o meu computador, eu me resolvo. E quando eu preciso de alguma coisa para suprir a minha necessidade, eu tenho um Amazon aí que é meu amigão. Né? Então, cada vez mais, a gente vai deixando de relacionar com aquilo que é o coração de Deus, que são pessoas, e a gente vai se relacionando mais com coisas. E a gente precisa cuidar, precisa se disciplinar a respeito disso. Amém? E é nesses primeiros anos onde os maiores vínculos são formados na vida da criança. A criança que tem uma boa influência do pai, ela vai ter uma saúde tanto emocional, como mental, como física boa. Porque isso foi saudável para ela. E é onde acontecem os maiores vínculos. Também são nesses primeiros anos que o pai funciona como um espelho, um modelo, pois o filho acha que ele sempre está certo. Né? Por que ele acha sempre que o pai está certo? Porque ele não tem capacidade de autoanálise ainda. Ele é uma criança.
Tá certo? E é nessa estação, nessa primeira estação, aonde a criança, querendo ou não, inconscientemente, ela começa a ter contato com a oração. Por quê? Porque ela pede ao pai e o pai responde. Ela pede ao pai e o pai dá para ela. Então, inconscientemente, ela vai desenvolvendo isso no coraçãozinho dela. Gênesis 37:13 fala assim: Israel perguntou a José: os seus irmãos não estão apacentando o rebanho em Siquém? Eu creio que José estava com uma dúvida aí, né? Venha, pois eu vou mandar você até eles. Israel perguntou a José. José respondeu: eis-me aqui. Você vê na vida de José uma admiração muito grande pela vida do seu pai. Tanto é que lá no Egito, um homem formado, um homem bem de vida, um homem capacitado, um homem que tinha tudo o que ele queria. Quando ele encontra os irmãos dele, a primeira coisa que ele pergunta qual é? Como é que está o meu pai? Queridos, olha aqui para mim, em nome de Jesus. Não existe filho bem-sucedido sem ter esse entendimento de honra ao pai. Um filho bem resolvido é um filho que aprende a honrar o seu pai. Em qualquer estação da vida. Honra é honra em qualquer estação da vida. Se ele acertou ou se ele errou, isso não é o teu papel. O teu papel é honrar o teu pai. Segundo lugar, uma vez que o pai tem uma boa influência na vida do filho, e tem uma boa influência. O problema é nós não entendermos isso e achar que ninguém vai influenciar os nossos filhos. Isso é uma mentira muito grande. Se nós não influenciarmos, alguém vai influenciar. Se o pai não ocupar esse lugar, se a família não ocupar esse lugar, a escola vai ocupar, alguém vai ocupar esse lugar. Então nós precisamos entender isso daí e nos posicionarmos. Segundo lugar, uma vez que eu tenho uma boa influência, eu preciso desenvolver uma boa convivência com meu filho. Isso se chama relacionamento. A pessoa do pai pode facilitar a transição do mundo familiar para a sociedade. Uma criança que vive em um ambiente familiar saudável se sentirá mais segura para enfrentar as realidades desse mundo caído. Essa é a fase onde muda o relacionamento. O super-herói vai ter que sair do sofá. O super-herói vai ter que deixar de ver tanto televisão para entrar numa nova estação, que é brincar com esse menino, que é desenvolver um relacionamento com ele. Não tem como nós terceirizarmos isso daí. E se nós incentivarmos os nossos filhos a se relacionar, eles já têm essa impulsão neles. Se nós animarmos eles a se relacionarem com aparatos para que a gente possa ter descanso, aí a gente vai ter um problema grande. Um problema grande duas vezes. Porque é da natureza deles. Eu costumo dizer que essa geração veio com Wi-Fi já built-in. Já está aí. Está com senha, está tudo, já não tem nem senha mais. Tá certo? E é nessa estação que o pai precisa aprender a ser interessante. Eu, há uns 3, 4 anos atrás, eu conversando com o Caleb, depois de uma conversa que eu tive com o Caleb, eu falei para mim mesmo: Marciano, você é um pai chato. Eu não queria ter um pai igual você. Falando nessa situação, de uma situação específica. Eu falei: sou um pai chato? E como é que melhora isso daí? É fácil, seja um pai interessante. Seja mais interessante para o teu filho. Você nunca vai deixar de ser pai do teu filho. Mas seja um pai interessante para ele. Aprenda a entrar no mundo dele. Aprenda a gostar do que ele goste, mesmo que você não goste tanto. Se você quer trazer ele para o teu mundo, para a tua realidade, pai, você precisa entrar no mundo dele, não para fazer as coisas que ele faz, em todos os sentidos, mas traz ele, entra lá, interage com ele. Eu comecei a ler sobre basquete, aí eu entendi que ele sabia muito de basquete. Aí eu perguntava para ele me respondia, para eu poder ter informação, para poder ver um jogo de basquete com ele. Porque senão, toda hora eu falava: filho, por que foi falta? Filho, porque não sei o quê, porque não sei o quê. A gente não via o jogo. Ele respondia para mim as minhas perguntas. Né? Então, o que isso gerou?
Isso gerou um relacionamento entre eu e o meu filho. Jogo de basquete a gente vê juntos. Nós passamos 2 horas juntos, fazendo algo em comum aos dois, que antes não era para mim, mas era para ele. E isso faz com que tem coisas que eu trago ele para a minha realidade também. Então seja um pai interessante. Não seja aquele pai que poda tudo, não pode nada, tudo está errado. Isso é muito complicado. Não é porque você não faz que está errado. Tá certo? E é nessa estação, onde a pessoa, o menino, passa a entender a Deus através da paternidade. O pai representa a Deus. Adão representava a Deus no Éden. Deus levanta Abraão para ele ser a representação das gerações. E na sua casa você representa a Deus. Olha o papel, olha do assunto que nós estamos falando hoje aqui. Gênesis 37, verso 3 fala assim: ora, Israel gostava mais de José do que qualquer outro filho, porque lhe havia nascido em sua velhice. Por isso mandou fazer para ele uma túnica longa. José investia na vida, Israel ou Jacó investia na vida de José. Eu sei que se você pegar esse contexto aqui, parece que Jacó ou Israel trata José como filhinho queridinho, né? Não entra por esse caminho, que isso não é legal. Mas o que eu quero enfatizar é que José tinha um relacionamento com seu pai. E o seu pai tinha um relacionamento saudável com José. É isso que nós precisamos entender. E relacionamento saudável custa tempo. Você não constrói um bom relacionamento do dia para a noite. A gente precisa investir no relacionamento. Uma vez que eu tenho uma boa influência, uma vez que eu tenho uma boa convivência, o pai vai se tornar uma boa referência. Nós precisamos de pais nessa geração que sejam uma boa referência para os seus filhos. Alguém que quando ele tem uma dúvida, alguém que quando ele tem uma necessidade, ele sabe que ele vai falar com alguém que não é o chato, que é alguém que vai ser ponderado naquilo que vai falar e que vai ajudar a formar aquele pensamento que às vezes está incompleto. Quando conseguimos ser uma boa influência, desfrutaremos de uma excelente convivência e para sempre seremos uma boa referência. 1 Coríntios 11:1. Sejam meus imitadores, como eu também sou imitador de Cristo Jesus. O pai, você consegue falar isso para o teu filho? É um desafio, porque nós somos falhos. Eu sei que eu sou falho. E quando você olha para a vida de Jacó, você vê que Jacó não acertou sempre. Você vê que Jacó errou também no processo, nessa caminhada. Mas chegou um momento que Jacó consertou a vida dele com Deus. Chegou um momento que Jacó fez um pacto com Deus. Chegou um momento que Jacó mudou o comportamento dele andar. Porque as pessoas que mais nos conhecem, as pessoas que mais conhecem o Marciano, se chamam Nilca e Caleb. E eles sabem onde eu falho e continuo falhando, ou onde eu falho e me esforço para acertar e consertar aquilo que eu erro. Tá certo? Então, e isso como é formado esse processo? É através de investimento que é feito ao longo da vida, que é feito através de uma caminhada, através de um relacionamento de confiança. Fala relacionamento de confiança. De confiança. O teu filho só vai abrir coisas importantes para ele se ele tiver confiança em você. E assim funciona em qualquer situação. Tá certo? E sempre que tiver necessidade, mesmo depois de casado, mesmo depois de uma outra estação da vida, eles entrando numa fase profissional, porque a fila anda, não anda? Hoje a conversa com Caleb é outra história. Esses dias ele me apresentou um programa para poder criar budget. Fala, rapaz, meu menino cresceu. E aí, filho, apresenta o programa.
eu faço isso quase todos os dias, orçamento aqui, acolá, então a gente tem uma pequena noção. E eu tenho alguma noção daquilo que eu faço, e ele estava fazendo um projeto de 2 milhões. Falou, filho, você vai ser rico só nesse projeto. É um projeto da escola, viu? Eu fiz uma conta rápida daquilo que ele estava projetando, e eu falei, faz aí o teu cálculo e depois termina e vem falar comigo. E eu falei, mais ou menos é esse número, e deixei o papel do lado dele. E eu falei, não olha até você terminar. Aí ele fez o cálculo, tal, deu uma diferença e disse, $100 mil é pouca coisa, você resolve fácil. E aí a gente começou a trocar figurinhas sobre aquele assunto. Porque as estações andam. As conversas de pai e filho, elas precisam se atualizar. Senão nós nos tornamos os pais chatos. Que quando o filho quiser resolver alguma coisa, quiser conversar sobre um assunto que ele tem necessidade, às vezes ele vai buscar em outra pessoa para tentar resolver essa situação. Tá certo? Então, resolva essa questão. Nós precisamos resolver isso daí. Não é porque vivemos em um tempo moderno que essas coisas precisam mudar. Esse relacionamento saudável, ele é bom em qualquer estação da vida. E a minha ideia é que nós possamos ser esses pais saudáveis. Se nós erramos no passado, é tempo de consertar. Porque daqui para frente não falta informação, não falta formação pela palavra para nós aprendermos como caminharmos nessa jornada. Vocês entendem isso, não? E de maneira prática, agora eu quero estar trabalhando essa palavra em 3 pontos. Israel é ou foi uma referência espiritual. Gênesis 32, 28. Então disse, seu nome não será mais Jacó, e sim Israel. Significa Deus prevalece. Pois você lutou com Deus e com os homens e prevaleceu. Jacó disse, por favor, diga-me como você se chama. Ele respondeu, por que você pergunta pelo meu nome? E o abençoou ali. Jacó deu àquele lugar o nome de Peniel, que significa perante a Deus. Pois disse, vi a Deus face a face e a minha vida foi o quê? Foi salva. Quando a gente vê a história de Jacó, a gente aprende que Jacó lutou com Deus aonde? No vale de Jaboque. Parece que eles lutaram, né? Jacó pegou uma luva de boxe e deu outra para Deus e falou assim, vamos ver quem ganha essa batalha. Né? Vamos ver se eu consigo derrubar Deus. Não é isso que a Bíblia fala. A luta de Jacó foi que ele se rendeu para Deus. Jacó lutou, porém se rendeu a Deus. Ele entregou a vida dele a Deus. E a partir daquele momento, ele recebeu uma marca nele. A gente sabe da história de Jacó antes do Vale de Jaboque. E a gente também sabe da história de Jacó depois dele ter passado por esse encontro com Deus. Então, Jacó se tornou uma referência espiritual. Jacó foi formado ao longo da vida. Jacó aprendeu a absorver aquilo que ele queria, ele dava jeito para poder conquistar. Porém, Israel foi transformado no encontro com Deus. Todos nós temos uma fonte que nós recebemos na caminhada, que nós formamos durante a caminhada. Né? E Deus, nesse encontro que ele teve com Jacó, ele transformou a vida de Jacó. Jacó foi tocado por Deus. E eu imagino a família de Jacó vendo esse homem caminhando depois. Porque a Bíblia fala que Jacó foi tocado por Deus na coxa dele. E ele passou a ter um passo diferente. Né? E a esposa falava, Jacó, o que aconteceu? Deus tocou na minha vida. E eu estou andando de uma maneira diferente. E os filhos, o que aconteceu, pai? Eu tive um encontro com Deus. Quando esse encontro acontece, quando esse verdadeiro encontro acontece com Deus, o teu andar muda. O teu comportamento muda. E as pessoas vão perguntar, não para questionar, mas simplesmente para confirmar que algo está diferente na sua vida. Então Jacó, ele se tornou uma referência para os seus filhos. Nesse encontro
nesse encontro, Jacó recebeu um toque que gerou nele uma nova maneira de andar e pensar. Esse homem se tornou o pai dos patriarcas, um homem que viu a Deus e recebeu redenção. Um pai que é uma referência espiritual, ele vai deixar herança espiritual para os seus filhos. Gênesis 39:3. Potifar viu que o Senhor estava com José e que tudo o que ele fazia, o Senhor prosperava em suas mãos. Provérbios 20, capítulo 20, verso 7 fala assim: o justo anda na sua sinceridade, bem-aventurados serão os filhos depois dele. O temor do Senhor na vida dos pais será uma fonte forte, onde os filhos também poderão achar refúgio. Então a primeira coisa que precisa acontecer, o teu filho não quer que você seja um super-herói espiritual. Isso não é real. E nem o crente chato, o pai chato. Eu nunca perguntei para o Caleb para ele fazer uma oração até hoje. Vai orar, filho. Como que isso funciona? Com relação à palavra de Deus. O primeiro modelo que ele precisa ver é o quê? Se o filho ele não vê o pai lendo, como é que o pai vai perguntar para o filho para ele ler? Então, você é referência espiritual. Eu preciso ser uma referência, um modelo que vá trabalhando isso na vida dele. Aos poucos, né? Durante esse projeto. Segundo lugar, Israel, para mim aqui está a ênfase dessa mensagem, Israel é um homem resolvido e apaixonado pela sua esposa. Coisa boa é ver um homem apaixonado. E é incrível, não escuta música sertaneja. Você lembra disso, Rogério? Garoto! Quem participou da festa de Barreto sabe do que eu estou falando. Eles veem isso daí. Eu já falei, uma das coisas que eu não queria era formar família. Graças a Deus o Senhor está trabalhando na minha casa, nos meus familiares e tá caminhando nesse sentido. Mas o modelo que eu tinha de família era muito disfuncional. E eu falava assim, cara, é muito complicado esse negócio de família. Né? Mas um dia o tesouro da vida me encontrou. Que é o meu primeiro tesouro, que é Jesus. E ele foi reformando e transformando os meus valores e os meus conceitos. Foi restaurando os meus traumas. Porque tem uma certa estação da vida que a gente anda meio que como Jacó, né? Mas quando você tem esse encontro com o Senhor, quando você encontra o Senhor da vida, o tesouro, e Ele passa a mudar os teus valores, uma das coisas que nós falamos ontem foi a respeito de valores. Deus tem os seus valores. E quando nós recebemos os valores de Deus, a gente passa a entender que é possível acontecer transformação. Então, o marido, José via em Jacó uma pessoa apaixonada. Gênesis 29:20. Assim, por amor a Raquel, Jacó trabalhou durante 7 anos. E olha só, e esses anos lhe pareceram como poucos dias. Por quê? Por quê, gente? Porque ele muito amava. Tem uma história que o casamento vai avançando e o amor vai se perdendo na caminhada. Não é verdade aqui na história de Jacó. Quanto mais ele caminhava, mais apaixonado ele era por Raquel. E esse cara trabalhou 7 anos para poder receber a esposa dele e falou assim, cara, isso passou assim, ó. Passou rápido. Então, é possível você ter um relacionamento abençoado? É possível você ter um relacionamento onde o tempo passa, mas você percebe que o amor
ele permanece no relacionamento, o respeito permanece no relacionamento, a admiração permanece no relacionamento. Eu creio que Jacó falava isso, Israel falava isso para José, fala: filho, deixa eu contar a história de como eu encontrei mamãe. E ele falava essas coisas, isso ia gerando, o que ia gerando no coração de José? Isso ia gerando nele integridade. Porque pais apaixonados, pais íntegros, também geram filhos íntegros. Pessoas que vão ser íntegras na sociedade. Pessoas que não vão negociar os seus valores. Outros valores vão ser apresentados, mas esse cara tem os valores reais que funcionam e fala assim: eu vi isso acontecendo dentro da minha casa. Eu não preciso experimentar outros valores. Gênesis 39, verso 7 fala assim: assim, depois de algum tempo, a mulher de Potifar pôs os olhos em José e lhe disse: venha para a cama comigo. Ele, porém, recusou e disse à mulher do seu dono: escute, dona. Ô, dona, deixa eu, dona. Não fala isso comigo, dona. O meu senhor não se preocupa com nada do que existe nessa casa, porque eu estou aqui. Tudo o que ele tem, ele passou às minhas mãos. Não há ninguém nesta casa que esteja acima de mim. Ele não vedou nada, a não ser a senhora, a dona, porque é a mulher dele. Eu particularmente não creio que Potifar falou assim: você pode governar tudo, porém não toca na minha esposa. Eu particularmente não creio. Isso é uma decisão de quem? Foi uma decisão de quem? Eu creio que essa foi uma decisão de José. José falou assim: ele falou que eu posso governar, tudo está debaixo do meu comando, menos a dona. É um homem íntegro. Você entende o que eu estou falando? Verso 10. Desculpe. Verso 10, isso mesmo. Ela falava com José todos os dias, mas ele não lhe dava o quê? Ouvidos, recusando-se a ir para a cama com ela e ficar perto dela. Ou seja, José estava correndo da dona. A dona chegou, José corria. Por quê? Por quê? Isso é algo que é construído ao longo da caminhada, gente. José, ele passou um tempo da vida dele caminhando ao lado de Jacó. E ele via como Israel ou Jacó tratava a mãe dele. José tinha várias qualidades de caráter que foram formadas na presença do seu pai, durante o curto tempo que passou com ele. Mas esse caráter íntegro o manteve até chegar como o segundo homem mais importante do Egito. Independente do momento que José estava vivendo, ele nunca negociou a sua integridade. Diante das pessoas ou sozinho, uma grande responsabilidade vai exigir uma integridade de caráter aprovada. Ninguém alcança uma grande responsabilidade. Ninguém chega em um lugar de destaque sem primeiro passar por esse processo de integridade. Terceiro lugar, Israel é um pai que se arrepende. Gênesis 33, 3. E ele mesmo adiantou-se, prostrou-se em terra 7 vezes até aproximar-se do seu irmão. Então Esaú correu ao encontro dele e o abraçou, pôs os braços em volta do pescoço dele e o beijou, e choraram. Jacó, depois de fazer um concerto com Deus, agora ele entendeu que ele precisava também fazer um concerto com quem? Com seu irmão. Ele sabia o que havia acontecido. Jacó, ele estava buscando a coisa certa, porém ele fez da maneira errada. Porque naquela geração, naquela cultura, a primogenitura era o benefício para andar no carro melhor da família. Ia ter o melhor apartamento, ia ter a melhor terra, ia ter o melhor carro, ia ter privilégio sobre os irmãos. Então Jacó fala assim: deixa eu resolver isso daí. Deixa eu pegar o privilégio da primogenitura para quem? Para mim.
Esaú não está dando muita atenção para isso, então eu vou esperar o momento certo. Quando Esaú tiver uma necessidade, eu vou apresentar aquilo que eu preciso, aquilo que eu quero, e a gente vai fazer um negocinho. E a Bíblia fala que Esaú chega um dia cansado do campo, e Jacó estava pronto para fazer negócio. Jacó falou assim: você está com fome, né, meu irmão? Estou com fome. Então vamos fazer o seguinte, eu vou fazer uma refeição para você aqui, e você me dá esse direito que você tem de primogenitura. Você não está dando muita atenção para isso mesmo, muito valor, dá para mim. E o que aconteceu? Esaú abriu mão disso daí. Aí depois, quando ele foi reivindicar esse direito dele diante do pai, já passou o negócio. Então, olha só, quando nós abrimos mão daquilo que Deus tem para nós, daquilo que aparentemente não tem uma certa importância, depois a gente vai vendo qual é o estrago que isso gera nas nossas vidas. Então, com relação às coisas espirituais, a respeito daquilo que Deus tem para você, você precisa priorizar, eu preciso priorizar. A minha família é a minha prioridade. Com todo o respeito e todo o amor que eu falo para todos vocês. Eu amo vocês. Mas a minha casa está antes da igreja. Não precisa fazer conta. Sem sombra de dúvida. Agora eu sei que quando as coisas funcionam bem lá na casa, elas também podem funcionar bem aqui. E eu não estou falando que é um negócio perfeito. O que eu estou falando é que existem pessoas que desejam fazer as coisas funcionarem. E porque funciona, ela também pode funcionar aqui. Eu costumo dizer que a casa é o laboratório da vida. Quando funciona bem lá dentro de casa, vai funcionar bem em qualquer lugar. Vai funcionar bem em qualquer lugar. Tá certo? E eu já estou encerrando essa palavra. Um pai quebrantado, um pai que se arrepende, um pai que reconhece as suas falhas. E você, Marciano, você reconhece sempre as suas falhas? Nem sempre, às vezes eu preciso ser exortado. Porque você ensina os princípios para os filhos, e é efeito bumerangue, né? Vai, mas o que acontece? Volta. Eu já escutei algumas vezes: pai, você está errado. Rapaz, como que você ousa falar assim comigo, rapaz? Aí eu tento justificar, ele falou: pai, você não entendeu, você está errado. Ai, mas e aí, como é que faz isso daí? Você me respeita, menino. Meu pai dizia: aqui comanda quá. Quem manda aqui? Eu achava que mandava, já estou repensando essa hipótese. Porque os princípios, quando eles entram no coração dos nossos filhos, eles estão aptos a nos exortar, porque são princípios de Deus, que não tem uma idade cronológica para ser praticado, são princípios de Deus. Então, quando você recebe uma exortação do filho, né, e você recebe a exortação do filho, você também está trabalhando no coração dele para que ele possa ser uma pessoa quebrantada. Porque se você quiser que o teu filho seja uma pessoa quebrantada, você precisa ser uma pessoa quebrantada. Quando você recebe a exortação, você também pratica a exortação. Gênesis 45, verso 13, fala assim: e disse aos seus irmãos: eu sou José, meu pai ainda está vivo. A primeira coisa que José pergunta é o quê? O pai está aqui. O pai está vivo, se passaram muitos anos, mas cadê o meu velhinho? Cadê meu papai? Nesse processo que está acontecendo aí com a minha mãe, então, eu tenho uma irmã que é contadora, uma outra irmã que é empresária. Então, quando junta os quatro irmãos, para tomar decisão não é problema. É pá. Aí chegou um momento, as minhas irmãs iam lá para casa e começaram a mudar a estrutura da casa do pai e da mãe. Eu chamei elas e falei: isso não vai dar certo. Isso não vai dar certo. Aí o pai falou:
que eles estão fazendo aqui em casa? Ah, não, porque isso não funciona aqui. Fala, peraí, gente, vou falar uma coisa para quem mora aqui em casa continua sendo o pai e a mãe. A hora que a mãe chegar aqui em casa, ela vê isso, se ela não estiver andando, ela vai sair andando. Até falar ela vai. Teve uma decisão importante que nós tomamos agora, com relação aos próximos passos da mãe. Porque por ela não poder responder ainda por ela mesma, a gente precisa fazer uma procuração para tomar todas as decisões. Aí nós reunimos, fizemos a decisão, só que eu falei assim, cara, nós temos que informar o pai. Aí eu falei, vocês que estão aí, informam o pai. Elas falaram, eu não vou informar o pai não, informa você, que é o mais velho. Eu falei, tá bom. Então, não toma nenhuma decisão sem antes falar com o pai. Se ele não aprovar, a gente não vai seguir em frente. Aí eu falei, pai, tal. Ele ouviu, ele falou assim, concordo com isso, mas não concordo com isso. Eu falei, por que o senhor não concorda com isso? Por isso. Então, tá bom. Então, a gente vai fazer até aqui, e o que o senhor não concorda, nós não iremos fazer. Aí eu voltei lá falar com minhas irmãs. É tudo italiana, sabe? Por que o pai não concordou? Eu falei, o telefone dele é esse. Se liga lá pro velho e conversa com ele. Ele não concordou e eu também não vou desconcordar. Enfim, resolveu o negócio. E as coisas estão caminhando, estão funcionando. Por que eu falo isso? Porque independente da estação que você esteja, filho, nunca deixe de honrar seu pai. Eu sei que depois que a gente casa, muda, né? O filho passa a ser o cabeça da casa. Mas ele nunca deve deixar de ser filho que honra. E quando a gente vai lá para a casa dos nossos pais, é incrível. Eles almoçam 11 horas da manhã. E às vezes a gente levanta 10h30 tomando café. Vamos almoçar? Vamos almoçar. Por que você não está comendo muito, filho? Não estou com muita fome hoje. É um desafio? É um desafio. É um desafio. Então, para o filho ser quebrantado, o pai precisa ter esse entendimento dessas coisas. Verso 4. E José disse aos seus irmãos, agora cheguem perto de mim. E eles ficaram desconfiados, acho que José vai arrancar nosso pescoço agora. E eles chegaram e então ele disse, eu sou José, o irmão de vocês, que vocês venderam para o Egito. Agora, pois, não fiquem tristes nem irritados contra vocês mesmos, por terem me vendido para cá, porque foi para preservação da vida que Deus me enviou diante de vocês. José não é mais um menino, aquele menino mimado pelo pai, agora aqui está se tratando de um homem tratado, de um homem curado, de um homem restaurado que é capaz de perdoar a ofensa e o mal que os outros fizeram para ele. É alguém que ao invés de afastar, ele atrai as pessoas e entende que o propósito de Deus está acima de todas as coisas. José é um homem quebrantado. José tinha um patamar, tinha uma posição muito alta, mas ele não deixou de ser uma pessoa quebrantada. Somente alguém quebrantado pode agir com tanto amor e perdão diante de pessoas que lhe fizeram tanto mal. Conclusão: ser pai é um chamado de Deus. Aí se fala assim, eu não tenho um filho biológico. Nós estamos tratando de pais biológicos, nós estamos tratando de pais adotivos e nós estamos tratando até mesmo de pais espirituais. A paternidade, o pai, é aquele que gera alguma coisa. Então, nesse processo, a paternidade é algo que está no coração de Deus. O pai é representante direto de Deus na sua casa. Não deixe outra pessoa ocupar esse lugar, pai. Porque a gente vive um momento onde as esposas
Eu acabei de dar o exemplo das minhas irmãs. O meu cunhado às vezes fala assim, Marcianinho, a tua irmã só me dá dura, cara. Aí ela fala, Paulo, eu estou te falando, lá vem ela de novo. Ó. Eu falei, te vira, você é cada um com o seu problema, eu tenho o meu. Porque a mulher, ela cresceu, ela desenvolveu demais. Então, quando a mulher é superativa, é uma mulher prática, é uma mulher ativa, e encontrar alguém que fala, vê o que tu quer fazer aí, vê o que tu quer fazer aí, vê o que tu quer fazer aí, vê o que tu quer fazer. Cara, vai ter problema. Os papéis vão ser invertidos. E aí o estrago a gente só vai ver na caminhada. Então nós precisamos aprender com o modelo da palavra que o homem, ele é o cabeça da casa. Ele é o representante de Deus lá. Não é o cabeção. É o cabeça, é diferente. É alguém que governa, que Deus vai governar através da vida dele. Isso é totalmente diferente. É uma igreja que é formada dentro da tua casa, onde você é o pastor daquela igreja. Onde você ensina os teus filhos os princípios. Onde você ensina o que é ser uma família de acordo com a palavra de Deus. E esse papel eu não posso. Uma coisa que vocês vão me ver fazendo sempre, quando eu chego na casa de alguém, antes de fazer qualquer oração, eu pergunto para o dono da casa se eu posso fazer uma oração. Porque eu sei que lá tem um líder. Se ele me autorizar, eu oro. Caso contrário, eu saio de lá sem orar. E nós precisamos entender isso daí. Porque esse representante desse lar, essa autoridade, quando ela trabalha de maneira saudável, é maravilhoso, cara. É muito bom. Então o pai, ele é o representante de Deus na casa. Ele é o responsável para educar o seu filho no caminho da verdade. A escola colabora. A escola não deve ser quem educa os nossos filhos. Informação e educação são duas coisas diferentes. Educação, o filho aprende em casa. Informação vai aprender na escola. Então nós precisamos entender, forme o seu filho em casa, eduque o seu filho em casa, para que quando ele chegue lá na escola e receba aquela informação totalmente torta, ele tenha o princípio. E tem um princípio de algo que funciona dentro de casa. Isso vai fazer toda a diferença. O pai deve se tornar um amigo do filho. Eu vejo Jonas falando que é terça-feira, Jonas? Terça-feira tem o Daddy. O Daddy o quê, Jonas? Daddy Dora. Dá até nome de filme isso. Por quê? Deixa eu falar uma coisa para vocês. Se o Jonas não fizer o papel de homem na vida da Jasmine e da Jade, vai chegar alguém, um bonitão, cabelinho de lado, olho azul. What's up, girl? How you doing, huh? Se ele não fizer esse papel, se elas não tiverem supridas pelo papel do homem Jonas, provavelmente elas vão buscar suprir isso com um outro bonitão. Então vai chegar o momento que esse outro bonitão vai ocupar esse lugar na vida de Jade e Jasmine. Mas agora o homem da vida delas é quem? Eu não estou escutando. Thank you very much. E é assim que funciona. As meninas são lindas, cara. São lindas. E eu já perguntei, Jonas, não posso falar isso, tá gravando. Então, pai, mãe, ocupe esse lugar. Entre nesse lugar de cuidado, de educação, de ensino e de relacionamento. O pai precisa demonstrar que ama sua esposa. O pai é um sacerdote que abençoa a sua casa e honra a Deus na sociedade. Número 6:24. O Senhor os abençoe e os guarde. O Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre vocês e tenha misericórdia de vocês. O Senhor sobre vocês levante o seu rosto e lhe dê paz. Amém?
Coloque-se de pé, por favor. O Jonas, não precisa vir para cá não, Jonas. A gente vai, quero orar por mim. Levanta um pouco a luz aqui, por favor. Isso, obrigado. A minha ideia com essa palavra é aprender com a palavra. E trazer esse ensinamento para nós, igreja. Hoje nós estamos celebrando o Dia dos Pais. Parabéns para você, papai. Logo, logo você vai pagar a conta do almoço. Vai ser maravilhoso. Mas mais do que isso, nós temos uma família que Deus confiou nas nossas mãos. E nós queremos cumprir esse propósito com zelo. Fazer com que esse propósito, a tua família, é o maior propósito que Deus tem nessa caminhada. Depois desse propósito, outros virão. Mas esse é o primeiro, é o coração de Deus. E nós precisamos investir nisso daí. Tudo aquilo que tem resultado é porque tem investimento. Às vezes os meninos, eles nascem com a personalidade deles. Tem alguns mais quietinhos. Nós nunca batemos, não, uma vez ou duas vezes batemos no Caleb com varinha. A vara, aquela que corrige, sabe? Mas nós sempre disciplinamos Caleb. A disciplina sempre funcionou com Caleb. Então, o resultado a gente vê. Mas é preciso entender que tem um processo nisso daí. O Caleb é um menino mais tranquilo. Mas tem outros que são diferentes. Você entende o que eu estou falando ou não? São diferentes. É necessário agir diferente. Mas todos eles precisam do quê? De disciplina, de trabalho, de investimento. Para quê? Para que nós possamos cumprir o papel que é o papel do pai e da mãe. Ensine o teu filho no caminho que ele deve andar. Esse é o coach. Essa palavra é basicamente alguém que treina, é um treinador. Bate na bola assim está errado. Está batendo com o calcanhar, isso aí é jogador de interior, peladeiro. Então o pai é um treinador do filho. Nós queremos famílias fortes, queremos famílias fortalecidas, queremos filhos bem resolvidos, que vão entrar nessa sociedade, não para tomar forma dessa sociedade, mas para dizer, eu tenho um modelo que funciona lá na minha casa, e eu estou aqui nessa sociedade para representar aquele modelo que funciona bem na minha casa, para dizer aqui fora também funciona. É isso que nós precisamos entender. É possível nós criarmos filhos debaixo do temor do Senhor, para que eles possam ser influência nessa sociedade, influência na escola, influência por onde eles andarem. Isso é possível. Tem trabalho? Tem trabalho. Porém o Senhor vai nos ajudar. O Senhor vai nos dar graça para a gente cumprir esse propósito. Amém? Vamos orar. Eu quero orar por mim e por você. Senhor Deus e Pai, no nome de Jesus, eu quero te agradecer por essa palavra. Quero te louvar porque ela deu certo no passado, ela dá certo no presente, ela continuará funcionando no futuro, ela é eterna, ela é poderosa, ela traz vida, ela traz ensinamento, ela traz direção, ela traz capacitação para que nós possamos viver tudo aquilo que o Senhor tem preparado para nós. Muito obrigado, Senhor, muito obrigado porque eu estou diante de um povo que deseja viver de acordo com a Tua palavra. Senhor, e essa bênção, Senhor, chegou até nós. Nós somos os pais que representam essa geração. A bênção de Abraão chegou até nós. E eu te peço, meu Deus, que o Senhor nos dê graça para que nós possamos alcançar a próxima geração. Para que a bênção que está sobre nós alcance a próxima geração. E a próxima, e a próxima, e a próxima. E assim seja sucessivamente. Que todos os nossos filhos e os filhos dos nossos filhos
possam andar no reto caminho do Senhor, possam andar diante do Deus Todo-Poderoso, para a glória do teu santo nome. Como nós oramos aqui, Senhor, a tua bênção, Senhor. O Senhor orientou a Moisés a abençoar, a bênção sacerdotal era a seguinte: o Senhor os abençoe e os guarde, o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre vocês e tenha misericórdia de vocês, o Senhor sobre vocês levante o teu rosto e lhe dê paz. No nome de Jesus eu quero abençoar, ó Deus, o teu povo, ó Deus, com a bênção que está sobre as nossas vidas, que é a bênção da palavra de Deus. E é no nome de Jesus, quero declarar e profetizar que famílias continuarão se fortalecendo no Senhor. No nome de Jesus nós iremos seguir em frente, como Josué disse: eu e a minha casa, nós decidimos, eu e a minha casa, nós iremos servir o Senhor, eu e a minha casa, nós iremos servir e caminhar nos retos caminhos do Senhor. Nos dê graça, Senhor, para nós cumprirmos, ó Deus, essa promessa, nos dê graça, Senhor, para nós vivermos dessa forma, e é no nome de Jesus que nós oramos e agradecemos, e o povo de Deus diz: amém, amém e amém.